em que é questionada a legalidade do decreto 7774. Muito obrigado. Conselheiro, eu também solicito o sobrestamento de 3 processos junto à diretoria de análise de transferência, o 386.807/2011, 204.756/2009 e 320.695/2011. Os 3 estão com a transferência ainda em vigor, não sendo possível análise parcial, sendo necessário aguardar a comprovação total dos recursos junto ao Sistema Integrado de Transferência. Também solicito a inclusão em mesa de 3 pedidos de certidão liberatória, o 505.157/2013, município de 1º de Maio, 539.418/2013, Cidade Gaúcha, e 179.859/2013. Continua a livre a palavra. Passo a relatar a pauta, iniciando pelos processos de certidão liberatória que incluem em mesa, pelo processo do município de 1º de Maio, 505.157/2013, na qual o direito de contas municipais atesta não haver pendência, a diretoria da análise de transferência apenas a questão do sistema integrado de transferência, mas ressalta a suspensão de sanções por força de liminar do Tribunal de Justiça, e a diretoria de execuções aponta o não atendimento ao acórdão 1718/08 do Tribunal Pleno, pelo que merece indeferimento. A diretoria de controle de dados pessoal opina no sentido que a pendência suscitada pela DEX não obsta a certidão, uma vez que no respectivo processo houve boa-fé na tentativa de cumprimento da determinação. O Ministério Público de Contas manifesta pelo indeferimento. A proposta de voto acompanha a diretoria de execuções do Ministério Público pelo indeferimento, na medida em que tentativas de cumprimento de decisão não afastam as responsabilidades institucionais, razão pela qual a proposta de voto pelo indeferimento. Está em discussão? Aprovado. 539.418/2013, município de Cidade Gaúcha. Aqui todas as informações da diretoria de contas municipais e análise de transferência são pelo deferimento, ressalvando que é da DAT a questão da suspensão da sanção por parte do Egrégio Tribunal de Justiça. A diretoria de execuções atesta 4 pendências relativas ao município e que estariam obstaculizando a obtenção da certidão online. E faz alguns comentários sobre os processos, na qual um deles houve julgamento, ainda não transitado e julgado, ainda pende o trânsito e o recurso. Outro processo encontra-se aguardando decisão do relator, já havendo manifestação favorável da DICAP e do Ministério Público de Contas pelo cumprimento da decisão. O penúltimo encontra-se também aguardando decisão do relator, e o processo 131.911, que seria a última restrição, ainda também aguarda decisão de cumprimento. Por essa razão, a diretoria de controle de atos pessoal, tendo em vista essas tentativas de aguardando a solução, manifesta pela inexistência de óbice, mas o Ministério Público aponta pelo indeferimento, em função do que apontou a DAT, mas isso já é pacífico, que é a suspensão das sanções, e os apontamentos da diretoria de execuções. Agora, verificando, para a elaboração do voto, 3 dos processos já foram expedidas as decisões, considerando cumpridos os respectivos julgamentos. E o último processo, 131.911/2012, verifica que em 26 de agosto, o relator, o conselheiro Fábio Camargo, mesmo não havendo determinado a baixa determinação, foram adotadas as medidas e concedeu novo prazo para a complementação da decisão. Então, em função do novo prazo, evidentemente que não resta mais nenhum obstáculo para o deferimento, razão pela qual a proposta de voto é pelo deferimento da certidão liberatória. Está em discussão? Aprovado. 172.859/2013, também certidão liberatória, município de Uraí. A proposta de voto é pelo indeferimento, considerando a existência de 2 pendências apontadas pela diretoria de execuções, informação 2869/2013, ainda não cumprida, o que é acompanhado pelo
pela Diretoria de Controle de Dados Pessoal e pelo Ministério Público e por este relator. Está em discussão. Aprovado. Na sequência, eu tenho prestação de conta municipal 182.650/2005, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Campos Gerais, interessado Pérez Oliver de Melo, Sidney da Silva Mendes, exercício de 2004. Nesse processo, o Ministério Público de Contas, acompanhando a Diretoria de Contas Municipais, manifesta pela irregularidade das contas. Evidente que nos períodos, tanto por parte do senhor Valentim Zanello Miléu e Sidney de Silva Mendes, já que em 2004 ocorreram duas presidências. E os motivos pelas quais se manifesta a instrução seria a ausência de demonstração discriminativa das contas de títulos genéricos, etc., ou documentos de comprovação dos respectivos registros, abertura de crédito especial sem instrumento hábil. E uma ressalva que o contador assina os demonstrativos, não se encontra registrado nos cadastros técnicos de responsáveis técnicos. Aqui é só uma ressalva, mas os outros motivos, na avaliação deste relator, seria pela irregularidade, considerando que, apesar de cientificados, os interessados não se manifestaram. Então, dada a oportunidade, cumpriu o devido processo legal, não houve a manifestação, a instrução ratifica a irregularidade e essa é a proposta de voto, pela irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. 173.632/07, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo. A proposta de voto acompanhando a instrução. Acompanha a instrução pela regularidade, mas afasta uma ressalva, já que foi atualizado o cadastro da entidade nesta Corte. Então, a proposta de voto é pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. 201.209/06, Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. É um processo de transferência voluntária no valor de 2.336.475, repassados pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Diretoria de Análise de Transferência e Manifestação Conclusiva de 2013, após indas e vindas desse processo, com várias diligências juntadas de documentos, acompanhado pelo Ministério Público e pela aprovação com ressalva. E essa também é a proposta de voto, pela regularidade das contas, com as ressalvas apontadas, e também a aplicação de multa ao senhor Paulo Melo Garcia, na forma do artigo 87.1a, por atraso na prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. Na sequência, 278.419/2011, município de Cianorte, interessados Edno Guimarães e Carlos Augusto Moreira Júnior, uma prestação de contas voluntária firmada entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e o município de Cianorte, no exercício de 2010, no valor de 426.000 e fração. Aqui nós temos dois apontamentos que vão pela ressalva, né? Que é a ausência de um plano de trabalho específico e a inadequada adesão ao sistema de registro de preço pela carona. No relatório, né, eu afasto as ressalvas e dou pela regularidade e não aplico a multa por um motivo muito simples. Primeiro, que é um convênio firmado com a SEDU e vários municípios. E, neste caso, houve uma licitação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aquela nossa consulta, evidentemente, ela não abrange esse tipo de situação. Também não proíbe, mas também não permite. Ela deixa em aberto. E aqui eu sempre brinco no sentido positivo, é o dinheiro do Estado ou da União, que se o município quiser receber essa transferência voluntária, tem que aderir às normas do programa, inclusive ao plano de trabalho específico, que também é genérico. Feitas essas considerações, a proposta é pela regularidade da ressalva, sem aplicação de multa, enfim, apenas com algumas observações em relação... É que aqui tem alguns outros aspectos, o repasse do dinheiro via SEDU, depois SEDU passar para o município, isso já está apontado no voto como forma de recomendações e observações. Está em discussão.
Aprovado. 263.881, 2012, a PAI de contenda, diretoria de análise de transferência e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva. E essa também é a proposta de voto, pela regularidade com ressalva, conforme a instrução parecer ministerial. O que falta aqui é o termo de convênio, mas isso observa a instrução que não foi impedimento à análise do mérito das contas. Então, não vejo por que seja motivo de irregularidade. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte em consta com vistas. Tenho 201, 226, 2009, Centro de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólicos de Pato Branco, interessado Lorio Lívia Busata, uma transferência voluntária, na qual tanto a diretoria de análise de transferência e o Ministério Público manifestam pela regularidade, com aplicação de multa por atraso, e essa também é a proposta de voto pela regularidade, aplicando-se multa à gestora pelo atraso no encaminhamento da prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. 312.145, 2011, interessado no município de Manfrinópolis e Silomar Elias de Oliveira, diretoria de análise de transferência, manifesta pela regularidade com ressalva em função do atraso, também o Ministério Público, e essa a proposta de voto. Eu já tenho também uma posição que o atraso não é ressalva, e sim aplicação de multa. Não é pela regularidade, mas com aplicação de multa pelo atraso em 18 dias da apresentação da prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. O 408.280/2012, município de São Tomé, eu solicito a retirada de pauta, na medida em que a diretoria de protocolo comunicou que houve um problema técnico na comunicação formal ao interessado, que não foi feita e deve ser refeita para o devido processo legal. Então, não havendo oposição, retirada de pauta. 420.190/2012, município de Mariópolis, interessado Neuri Rossetti Genlin. É um processo de transferência voluntária repassado para a Secretaria de Estado da Família e do Desenvolvimento Social, na qual a instrução e o parecer manifestam pelo encerramento do protocolo, com a transferência dos repetiu valor ao Sistema Integrado de Transferência. Então, proposta por encerramento. Está em discussão. Aprovado. Tem um ato de inativação 314/2009, município de Marilena, interessado Brasílio Boves e José Aparecido da Silva e Nilza Mazotti, diretoria jurídica, depois reafirmado pela diretoria de controle de dados pessoal e o Ministério Público pela negativa de registro. E essa também é a proposta de voto, apenas diferenciando dos demais, onde eu voto pela legalidade e com a tomada de contas ou aplicação de sanção contra o gestor. Aqui não tem nenhum documento que possa promover análise de mérito do ato. Faltam certidões de tempo de serviço, uma série de informações. Então, não resta nenhuma alternativa, senão a negativa de registro, aplicando-se multa ao senhor José Aparecido da Silva e Brasílio Boves pelo não atendimento às solicitações de complementação do processo. E também determinando ao município a comprovação da comunicação interessada da negativa de registro para que possa, eventualmente, exercer o direito e a tutela de seus interesses. Está em discussão? Aprovado. 773.514/2012, interessada a entidade Assembleia Legislativa do Paraná. Estou tentando achar aqui o nome da interessada, porque tem uma... Só de procurador aqui, eu acho que tem uns 45. Né? E nesse processo, a diretoria de análise de controle de dados pessoal e principalmente o Ministério Público solicitam nova diligência, mas não é diligência para instrução, é uma diligência para retificação dos cálculos dos proventos em função daquela DIN interposta pela Assembleia Legislativa contra alguns atos, uma lei de enquadramento dos seus servidores. Eu discordo na proposta de voto da instrução e parecer, no sentido de que esta DIN não tem liminar, ela não tem nenhum ato impeditivo da análise,
ela tem um foco principal em relação aos enquadramentos dos cargos comissionados, algumas correções de tabela e etc. Então, a proposta que faço, eu acho que existe a presunção no caso, né, de legitimidade do ato normativo, que deu fundamento ao ato da Comissão Executiva, é pelo registro, com as advertências de acompanhamento e caso a modificação pelo Supremo Tribunal Federal da norma impugnada e que venha afetar esta aposentadoria, sejam adotados os atos de cumprimento de decisão. Está em discussão, conselheiro Ives. Senhor presidente, eu vou solicitar vista porque eu tenho um caso similar e eu estava inclinado a uma outra solução. Então, se não houver objeção, eu solicito Nem vista. Nem um pouco. Se Vossa Excelência negar registro, só depois tentar me convencer um pouquinho, porque, na realidade, essa DIN ela ainda não foi julgada. Tá? Aí nós teríamos que, no caso, interpor um incidente de inconstitucionalidade. Dessa eu não serei relator. Na sequência, eu tenho 497-145-2011, interessado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e Eliezer Cândido Miguel, Eliezer Cândido Leite. O Ministério Público manifesta pela negativa de registro, diretoria de atos de... Nesse caso aqui, é muito parecido com aquele prejulgado que nós relatamos na quinta-feira. Né? Também foi admitido antes de 88, também tiveram algumas alterações, né, ao longo do tempo, tanto que a diretoria de controle de atos pessoal propugna pelo registro do ato. E essa é a proposta de voto, né, acompanhando os presidentes até a súmula número 4, mais de 5 anos, boa-fé, etc. Então, a proposta pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte encontra-se com vistas. O outro também. É o caso das multas, né? O outro. Na sequência, tem a admissão de pessoal 379.060, 2007. É o município de Centenário do Sul. O Ministério Público, parceira da doutora Célia, manifesta pela negativa de registro do ato em função... Aqui está a doutora Célia, pode me corrigir se eu estiver errado, né? Mas também acompanhando o parecer da doutora Juliana, temos aqui a participação da irmã do prefeito no certame, que passou em 14º lugar, se não me falha a memória, né? E pede que não haja o registro desta admissão. A proposta de voto, já com alguns precedentes deste relator, entende que não há nenhuma vedação de parente de prefeito participar do concurso público, desde que o prefeito não pratique atos diretamente relacionados à condução do concurso, que não ficou evidente nesse processo. E temos que considerar aqui também que tem mais de 9 anos, né, entre a admissão e o registro nesta corte. Detalhe, né, o registro foi encaminhado em 2007, não se trata de atraso no encaminhamento, e sim atraso no processo. E a proposta de voto, seguindo os precedentes, é pela legalidade e registro. Está em discussão? Doutora Célia? Vossa Excelência colocou realmente com relação ao afastamento, que não haveria realmente impedimento a que parentes do prefeito participassem do concurso. A questão é que no processo todos os atos foram praticados pelo gestor. Então é nesse sentido que foi o parecer do Ministério Público. Porque na medida em que, em verdade, não era só a irmã, era a filha, a sobrinha, a cunhada e seu genro participaram, né, do certame. Na medida em que tais pessoas, tais parentes, se inscreveram no certame, a questão aí, o procedimento mais adequado, no nosso entendimento, seria o afastamento do gestor dos atos do processo, né? E como não houve isto, ele continuou, na verdade, presidindo todos os atos do certame. A gente acha que nós entendemos que há aí um vício, né, com relação aos princípios aí da moralidade, da imparcialidade. Então, foi nesse sentido o posicionamento
pela negativa de registro. Essas colocações. Em discussão, conselheiro Luiz? Senhor presidente, nesses casos, quando há participação de parentes do prefeito em que não houve afastamento, eu também tenho votado pela negativa. Então, eu gostaria de consignar meu voto nesse sentido, acompanhando a manifestação do Ministério Público. Havendo divergência, vou colher o voto do conselheiro Jaime Lichins, que apenas só faço uma reafirmação, né? Quando eu falo em condição direta, não é a figura como ato prefeito, sim participando de comissões e etc., uma série de atos. E o que também me leva a ter a convicção de que não existe a presunção de pessoa nesse processo é justamente que os filhos de nós e outros parentes também não passaram, apenas a irmã. Então, acho que seria presumir demais que até a não aprovação dos outros teria uma configuração de legitimar alguém que passou em 14º lugar. Tendo em vista que não existiu também nenhuma impugnação judicial, eu vou manter a proposta de voto, que vejo aqui, nesse caso, nenhuma violação aos princípios, tirando outros que existem muito claros, né? Este, acredito que as evidências justificam o meu voto. Conselheiro Jaime? Eu acompanho Vossa Excelência pela legalidade de registro. Por 2-1, legalidade de registro, é só consignar o voto, né, conselheiro? 211.388, 2010, Câmara Municipal de Esperança Nova, é uma diminuição de pessoal, concurso público, Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pela legalidade e registro, Ministério Público pela negativa de registro em função de ausência de qualificação técnica da empresa contratada, né, e falta de conteúdo programático na publicação do edital. Fizemos uma análise de todo o processo. Essa questão já é conhecida desse relator do Ministério Público em relação à falta de qualificação e etc. E eu, em alguns casos, tenho admitido a complementação, né, da instrução quando há evidências de que esta FA possa ter comprometido o certame, que não é o caso, na minha avaliação, desse procedimento, na medida em que os demais atos, os demais procedimentos foram adotados, não existiu também nenhuma impugnação, né, ao edital ou ao concurso. As questões junto ao SIM, AM, as pessoal foram regularizados, né? Foi uma contratação de uma empresa terceirizada, né, por dispensa, pelo pequeno valor. Não acho que aqui exista e a empresa também possui os profissionais para a realização do concurso, e até sempre menciono, né, em relação à comissão e etc. O que é importante é a objetividade dos julgamentos, né, e a clareza e a correção nas notas e nos demais atos, que não vejo aqui nenhuma outra evidência que possa macular a contratação feita. Então, a proposta de voto é pela legalidade de registro, conforme já a posição deste relator. Está em discussão? Aprovado. 483.000/2009, Universidade Estadual de Maringá, também uma admissão de pessoal, teste seletivo, né? Essa também já é aquela questão conhecida de contratação de professores temporários por testes seletivos, ausência de concurso, de autorização do Poder Executivo Estadual, e essa Câmara, esse relator e o Pleno tenha aceitado os registros, e essa é a proposta de voto pela legalidade de registro. Está em discussão? Aprovado. Eu tenho os embargos de declaração 234.579 de 2013, entidade município de Diamante do Norte, e o embargante, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Né? É um embargo de declaração sobre os embargos de declaração sobre o indeferimento de complementação. Já é uma questão conhecida. Né? Esse é um embargo de declaração sobre os embargos de declaração, né, doutora? Na realidade, é um outro pedido de revisão. Eu não vejo nenhuma omissão ou contradição no que foi decidido. A discordância da motivação da conclusão, aí seria outro remédio recursal. Isso aqui é basicamente o que aconteceu.
vai rememorar. É um relatório de inspeção, onde foi apontada a existência de um contador terceirizado, só essa irregularidade. Aí foi pedido para trazer ao processo. No relatório de inspeção, foi aplicada a multa, foi feita a determinação. Eu, cumprindo a norma regimental, trouxe o fato para a prestação de contas. Eu discordo que só esse fato seria o suficiente para macular a prestação de contas do ano inteiro. E as responsabilidades foram aplicadas no outro relatório. E eu acho que o regimento permite que eu possa avaliar o fato naquele exercício na prestação de contas. Entendo que não seria o caso da irregularidade das contas. Então, me manifestei, acho que a fundamentação está no processo, está no voto, e eu conheço dos embargos, mas no mérito proponho a improcedência. Está em discussão? Aprovado. Tem o sigilo liberatório, município de Iretama, é pelo encerramento e arquivamento do perda de objeto, na medida em que já foi obtida a certidão online. Tem o protocolo 349. E 147 de 2013, Central do Sul também, arquivamento, tendo em vista a perda de objeto. Ambas estão em discussão. Aprovado. Prestações de contas anual, 202.492 de 2011, Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Nova Londrina, exercício de 2010, parecer ministerial e instrução pela regularidade, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas do exercício de 2010. Está em discussão. Aprovado. 190.772 de 2012, Câmara Municipal de Ventania, Euflásio Vitor dos Santos e outros, os interessados. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pela irregularidade das contas em função da constatação de pagamento a maior aos senhores vereadores, não recolhido durante a fase de instrução, apenas apresentado à defesa, e a defesa basicamente se assenta num índice que teria sido geral de recomposição de 5,91%, conforme a lei municipal. Só que, examinando a lei, ela se refere, primeiro que não é uma revisão geral, sim, ela se refere à recomposição de valores mínimos da remuneração em função da alteração do salário mínimo. Isso aqui nunca, na minha avaliação, foi revisão geral anual aplicável a todos os servidores, de forma a legitimar o reajuste dos vereadores. Então, a proposta mantém, de voto, mantém a instrução parecer pela irregularidade das contas, exercício 2011, do senhor Jaime Brasiewski, determinando o ressarcimento dos valores percebidos a maior, né, pelos respectivos responsáveis, e aplicar a multa proporcional ao dano de 10%, de acordo com o artigo 89.4.6 da Lei Complementar 113. Está em discussão? Presidente, só para indagar, o reajuste concedido extrapolou o índice inflacionário? Não, na realidade não houve a revisão geral. E a lei municipal assegurava a recomposição dos subsídios de acordo com a revisão geral anual dos servidores municipais. E essa revisão que foi estendida aos vereadores não se trata de uma revisão geral, e sim exclusivamente aqueles que recebiam salário mínimo e passaram a receber um novo valor aprovado. Então, entendi. Continua em discussão. Votação. Aprovado. 137.867/2013, Fundo de Seguridade Lobato, exercício 2012, interessado a Maurício Silveiro. Ministério Público acompanhando a manifestação da Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. 151.061/2013, Fundo Previdenciário Municipal de Servidores Públicos de Alto Paraná. Foram anexados novos documentos que, numa visão preliminar, sanariam as irregularidades, e a proposta é a retirada de pauta para reinstrução. Não havendo oposição, retirada de pauta. 161.180/2013, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Ivaí, exercício de 2011,
2012. Existiam alguns apontamentos feitos para a DCM que foram motivos de opinativo pela irregularidade. Basicamente, é a falta de cumprimento da nossa instrução normativa, que fala das publicações online dos dados financeiros. Realmente não existiam essas publicações, foram apenas na mídia impressa e não na mídia eletrônica. Todavia, verificando hoje, pela manhã, no portal da transparência do município, todas as informações já estão online. Então, não vejo motivo para manter a única irregularidade, que seria a falta de publicação pela internet, de atos orçamentários. Então, a proposta é pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. A conselheira Ives? Senhor presidente, só uma dúvida, porque aqui nós estamos analisando contas de 2012, né? Uhum. Não poderia ter havido uma mudança na gestão, enfim, desse gestor aqui estar se beneficiando de um fato na gestão seguinte? É só uma dúvida, senhor presidente. Porque se a publicação ocorreu em 2013, ela, na verdade, deveria ter acontecido em 2012. E pode ter havido a mudança de gestor nesse entre. Apenas uma dúvida, senhor presidente. Eu acredito que não houve, né? Porque o interessado, pessoalmente, procurou. Então, eu não tenho essa informação. Se você quiser, adio em mesa, peço para manifestação. Eu sei onde eu também tenho esse costume de não aceitar o saneamento no exercício seguinte. Mas é que, nesse caso, como é uma questão formal e existia a publicação na imprensa oficial, faltou apenas o cumprimento da nossa normativa. E aí eu não preciso nem entrar na questão do princípio da reserva legal, né? Porque será que nós temos competência depois que veio a lei de acesso, etc. Então, aqui já foi cumprido, é uma questão formal, e eu mesmo, pelo menos em princípio, seria o mesmo gestor. Está em discussão. Aprovado. Tenho 188.364/2013, Câmara Municipal de Vera Cruz do Oeste, também exercício 2012, Antônio Aparecido Vieira da Silva e Osmair Silva Pereira. Proposta e voto acompanhando a instrução da Regidoria de Contas Municipais e do Ministério Público é pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 167.029/2012, município de Janiópolis, interessado Jair Januário Detefol e Sidney Aparecido Vieira Lopes, exercício de 2011, Ministério Público acompanhando Diretoria de Contas Municipal, manifestam pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto, emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva, em função de valores de subsídios pagos a maior, mas já recolhidos durante a fase da instrução. E falta de aporte para o regime próprio de previdência, com recomendações, determinações para as melhorias apontadas pelo controle interno. Está em discussão. Aprovado. Acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e prometo na próxima vez, não vou prometer, não adiar processo e nem incluir muito. Tem a palavra o conselheiro Espírito Jaime Lichinski. Senhor presidente, demais integrantes desta Câmara, eu inicio pelo protocolado 150530908, contas do Executivo do município de Palotina, referentes ao exercício financeiro de 2007, em que, de responsabilidade do senhor Elir de Oliveira, em que a Diretoria de Contas e o Ministério Público se manifestam pela regularidade das contas, ressalvadas inconformidades apontadas pelo Conselho de Saúde na prestação de contas, instituição extemporânea do sistema de controle externo e da nomeação do seu responsável. Relatório e voto acompanham a proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolado 30277005, transferências voluntárias do município de Venceslau Brás, solicito a retirada de pauta para que, tendo em vista que um dos interessados, o nome de um dos interessados não constou da pauta. Nova oposição. 2728
9212, admissão de pessoal, Universidade Estadual de Maringá, por teste seletivo de um professor de engenharia têxtil, em que a DICAP se manifesta pela legalidade e o Ministério Público entende que a função só pode ser não pode ser objeto de contratação por tempo determinado. Aqui é aquela questão das universidades, falta de autorização, geralmente, né, falta de autorização para fazer concurso público. Então, conforme tem votado esse plenário, inclusive, no caso, hoje teve um já, pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Tem o 8234.913, é uma pensão em que a DICAP e o Ministério Público são pela legalidade de registro e também por multa em função do atraso no envio da documentação. Trata-se de uma pensão interessada Sônia Ferreira da Silva, Maico William Andrade Siqueira e Gabriela Andrade Siqueira. Eu vou acompanhar a instrução pela legalidade de registro e conforme tem se decidido até o momento, eu afasto a multa, embora a questão esteja aí para ser decidida proximamente. Então, minha proposta é pela legalidade de registro sem multa. Como eu vou ser vencido, se o Luiz já fez assim que está acompanhando, eu não vou discordar, mas depois rediscutimos. Está aprovado. Era o que constava da pauta, eu agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, processo 131.01509, são as contas do município de Santa Fé, exercício 2008, responsabilidade do senhor Fernando Brambila. Na verdade, foram verificadas situações de irregularidade nesse processo, foram saneadas com a documentação juntada, especificamente com relação a inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas no extrato das instituições bancárias. Na verdade, o saneamento não foi integral, porque há pequenos valores que a própria DCM aponta, mas ela mesma sugere a conversão em ressalva, dada a baixa importância desses valores. E a outra diz respeito às despesas com publicidade em ano eleitoral, que também o último ano superou a média dos últimos 3, mas também a diferença foi pequena. Em todos esses casos, a sugestão é uniforme, tanto da DCM quanto do Ministério Público, pela conversão em ressalva, e esse é o voto. Então, é pela emissão de parecer prévio, pela regularidade das contas, ressalvando as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas no estado das instituições bancárias, bem como a ocorrência de despesas com publicidade em ano eleitoral superior à média dos últimos 3 anos. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 157.049.10, também a prestação de contas da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, responsabilidade do senhor Paulo Francisco Marinho Dutra, exercício de 2009. Aqui a única irregularidade era uma falta de recolhimento de INSS de um dos agentes políticos. Na verdade, verificou-se que ele já recolhia pelo teto máximo, em outra por ser empregado de uma empresa, mas, de qualquer forma, mesmo assim, a Câmara efetuou o recolhimento desse valor. Houve um questionamento do Ministério Público acerca da estrutura administrativa da Câmara, que, diante dos esclarecimentos prestados, também o Ministério Público entende saneada essa irregularidade. Então, acompanhando as manifestações uniformes, o voto é pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Transferência voluntária 36693512 é um processo de transferência voluntária da Sanepar para o UEL no valor de R$ 18.300. Também, após contraditório, a única irregularidade foi o atraso de mais de um ano na prestação de contas. Na verdade, precisamente foram 401 dias de atraso. Então, aqui a instrução, senhor presidente, opina
tanto o Ministério Público quanto a DAT, pela ressalva por esse item, mas eu vi que Vossa Excelência propôs hoje mesmo a regularidade com a aplicação de multa. Pois é, eu fico na dúvida, porque eu sistematicamente eu tenho, na verdade, apontado a ressalva pelo atraso. Conselheiro, Vossa Excelência, permite, eu também tinha a mesma posição que Vossa Excelência. E para não dizer que eu sou um cara teimoso, eu só sou difícil de convencer, o conselheiro substituto Canha sempre propôs a regularidade e não a ressalva. E nesse caso, refletindo no gabinete, chegamos à conclusão que o conselheiro substituto Canha tinha razão nesse ponto, no sentido de que a ressalva qual é? A falta de elementos que pudesse emitir um juízo, né, sobre algum ponto, né, ou alguma questão meramente formal. O atraso na prestação de contas não macula a prestação de contas. Né? Ela é motivo, sim, de aplicação de sanção por não atendimento ao prazo. Por isso que o efeito prático é o mesmo, né? Mas é uma questão de preciosismo na proposta de voto. Acompanhei o conselheiro Canha nessa e já estou consolidado na posição que não há, recolhendo a multa, não há o caso da ressalva. Não persiste a ressalva. Não. Mas... Bom, eu vou manter aqui, senhor presidente, até para poder refletir melhor, né? Talvez eu promova essa mudança e adequando esse atendimento, mas por hora eu vou manter a ressalva acompanhando a instrução e o processo, se não houver óbice de Vossa Excelência. Não, por isso o assunto já está... Tanto faz. O efeito prático é o mesmo, né? Então está aprovado. Rigorosamente é o mesmo. Dando continuidade... eu tenho um instante que acho que eu me perdi aqui nos votos. Aqui. Ato de inativação 764-787 do município de Rolândia. Na verdade, aqui o que ocorreu foi o seguinte, senhor presidente, e não obstante 3 diligências que foram feitas ao município, para obtenção da certidão do INSS, esse documento não veio. Inclusive, o prefeito compareceu aos autos, prestou esclarecimento sobre outros fatos, mas efetivamente ficou faltando a comprovação de aproximadamente 1 ano e 6 meses do tempo de serviço do servidor ao regime geral. Então, a instrução e o parecer são uniformes pela negativa, esse também é o meu voto, e eu, inclusive, proponho a aplicação da multa ao prefeito, e foi efetivamente na prefeitura que correu todo esse processo, pelo não atendimento à determinação. A multa é aquela do artigo 87, inciso 1º, letra B, se não me engano. É a própria, isso mesmo. Contra o prefeito. Está em discussão, está aprovado. Inclusive, eu relatei um processo parecido, apliquei a multa e também, esse é um documento que é essencial à legalidade. Não tem como. Absolutamente indispensável, né? Aí, senhor presidente, eu tenho 3 processos do FOS Previdência, que são 462, 69411, 713-611/11 e 768-960-12. Eu havia mantido adiados esses processos, entendendo a polêmica que existe neles. Na verdade, é o seguinte, são 3 aposentadorias proporcionais ao tempo de serviço. E o Ministério Público, por meio de seu colégio de procuradores, num aprofundado estudo dessa matéria, passou a entender, e juntamente com ele entende assim o TCU, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que no cálculo dos proventos deve ser feita antes a aplicação da proporcionalidade sobre o valor da média, para só então comparar esse valor com a última remuneração. O Ministério Público, na verdade, ele adota literalmente o que está previsto no artigo 40, parágrafo 2º da nossa Constituição, que estabelece realmente a última remuneração como um limitador ao valor dos proventos. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, entretanto, defende o entendimento que vem sendo adotado por esse tribunal e, na verdade, praticamente por todos os entes previdenciários, não só do Estado, mas os próprios municípios aqui do Paraná, no sentido de que essa comparação deve ser feita antes. Então, compara-se o valor da média com o valor da última remuneração e
aquele que for menor, sobre ele incide o percentual da proporcionalidade. E há diferenças muito grandes de um cálculo e outro. Por exemplo, 2 desses processos aqui que eu tenho, adotando-se a metodologia de cálculo proposta pelo Ministério Público, o servidor, mesmo tendo a aposentadoria proporcional, os seus proventos seriam equivalentes ao da última remuneração. Por quê? Porque mesmo com o valor da média aplicada à proporcionalidade, resultou num valor maior do da última remuneração. Então, a persistir a regra proposta pelo Ministério Público, que na verdade se baseia na literalidade do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição, o valor dos proventos, mesmo sendo aposentadoria proporcional, seria o da última remuneração. Eu, na verdade, estudei, discuti bastante essa matéria dentro lá do gabinete, e eu tenho um entendimento divergente do Ministério Público. O que eu acho que nesse caso, que é necessário, na minha opinião, ponderar, são alguns princípios que informam o sistema previdenciário. O principal deles, evidentemente, é o princípio contributivo. Então, me parece que aquele servidor que teve a sua que não contribuiu durante todo o tempo necessário, eu acho que ele não pode ter os seus proventos equiparados, equivalentes ao daquele que teve o seu tempo integral de contribuição. Então, me parece que é um trabalho, na verdade, do intérprete, principalmente em matéria previdenciária, que cá entre nós é uma colcha de retalhos que se vem agregando, né, a partir de várias emendas, né, fazer uma interpretação sistemática da Constituição para evitar justamente essa desigualdade. Eu entendo que haveria até uma quebra do princípio da isonomia, porque um servidor que contribuiu mais estaria tem direito aos mesmos proventos de um servidor que contribuiu menos, né? Ou seja, justamente essa diferença de cálculo, na prática, iria compensar um período menor de recolhimento de contribuição. E me parece que toda a evolução do sistema previdenciário tende justamente a enfatizar esse aspecto contributivo, né? Até a evolução, a finalidade das emendas constitucionais que foram surgindo, notadamente a emenda 41, foi justamente de prestigiar esse tempo. Então, é uma matéria complexa, senhor presidente, como eu disse, o TCU, muito bem observado até no parecer do Ministério Público, no acórdão 2212 de 2008, tem um entendimento contrário, entende que essa comparação deve ser feita depois, ou seja, aplica-se a média antes, e mesmo que haja essa distorção, o TCU, um acórdão em que foi relator o ministro Benjamin Zimler, entende que isso é uma decorrência natural do sistema, né? Eu, particularmente, tenho minhas diferenças com relação a isso, eu acho que cabe fazer uma correção. E eu também coloco que o Ministério da Previdência, numa orientação normativa, orientação número 2 de 2009, entende como a diretoria de controle de atos de pessoal, no sentido de que deve ser feita a comparação antes e após aplicar a proporcionalidade. Muito embora haja, que me foi gentilmente encaminhado pela procuradora Célia, uma orientação em sentido diverso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da Secretaria de Recursos Humanos, que adota a orientação do TCU. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que essa matéria vai ser muito discutida no tribunal, como já foi, inclusive no âmbito do Ministério Público, no âmbito da DICAP, no âmbito dos gabinetes dos auditores, e evidentemente que muito vai se enriquecer o debate. Mas a minha conclusão, por hora, né, nesses 3 processos que eu tenho aqui, seria a de acompanhar a diretoria de controle de atos de pessoal pelo registro dos atos, muito embora, né, o entendimento do Ministério Público que privilegia a literalidade do disposto no parágrafo 2º do parágrafo 4º. É o voto, senhor presidente. Está em discussão a matéria? Doutora Célia? Essa questão realmente mereceu, o que eu gostaria de colocar é que realmente mereceu bastante reflexão por parte do Ministério Público de Contas. Nos reunimos, né, o colégio, os procuradores
com relação a esta questão, principalmente depois da análise de alguns processos, onde e também de pesquisa de jurisprudência e verificando também este acórdão junto ao Tribunal de Contas da União, onde há um posicionamento diferente, o Ministério, também o Tribunal de Contas de Minas Gerais, né, fazia referência numa consulta onde orienta os municípios para a aplicação desse entendimento do TCU, que nós voltamos a esta matéria para estudar um pouquinho mais esta questão que me parece bem interessante. Realmente, algumas dúvidas vieram, alguns procuradores também tiveram as mesmas preocupações de Vossa Excelência, com relação à questão de você fazer uma comparação dos proventos e, afinal, o servidor acaba levando o valor da última remuneração, né? Mas o que a gente tem que pensar, no caso prático, é o seguinte: essa situação advém naquelas aposentadorias com a reforma previdenciária, que é o cálculo da média da última, das maiores contribuições. Então, quando você parte desta consideração, você chega num cálculo, num valor de uma média salarial, com base no valor da contribuição do servidor. Em determinado momento, você chega neste quantum, e aí a Constituição diz, então, no artigo que aí que é a questão da interpretação do momento adequado para se fazer esta aplicação deste limite, que seríamos, vamos considerar assim como um teto, um subteto, né? Que seria o que diz o parágrafo 2º da Constituição. Eu vou procurar ler porque eu acho interessante trazer para a gente refletir realmente sobre o texto da Constituição Federal. Quer dizer, os proventos de aposentadoria e as pensões. Quando a gente faz uma análise literal, a gente tem que pensar o que se quis dizer em os proventos, né? A princípio, você pode pensar os proventos já calculados e definido um quantum. Os proventos não podem, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. E com base numa orientação do Ministério da Previdência, esta orientação, na verdade, houve uma abordagem pelo Tribunal de Contas da União com relação a esta orientação ministerial. Ela não tem o poder, não teria o poder de fazer uma interpretação extensiva e dizer que, primeiro, eu faço a comparação entre a média e a última remuneração, para depois eu verificar e aplicar a proporção dos proventos sobre o que for menor. Então, vamos para um caso prático. Servidor, aposentadoria por idade, R$5.000 é o valor da média salarial, que ele chegou neste montante a partir do cálculo do valor da contribuição dele. É a última remuneração que ele percebe R$3.500, que a Constituição diz, o valor dos proventos. Ele tem uma proporção de 20 e 30 avos, o que determina a orientação normativa do Ministério da Previdência. Primeiro, vamos fazer a aplicação do limite. Eu não posso usar a proporção sobre os 5.000. Eu faço a aplicação, faço a comparação e aplico sobre o menor a última remuneração. Aí, realmente, há uma diferença de valores bastante grande. Se você verificar, ou vamos pensar, 29 e 30 avos, ele iria receber mais do que o valor da remuneração dele, né? 29 e 30 avos de R$5.000, e a remuneração dele, a última, seria R$3.500. Primeiro se faz, aí que é a grande questão, conselheiro Fernando. O que nós temos que fazer? Primeiro, aplicar o limite que diz a Constituição, já partindo da última remuneração dele, para aplicar essa proporção sobre a última remuneração ou sobre o valor da média apurada, que é o valor né, nós entendemos no Ministério Público, primeiro, para você chegar no valor dos proventos, você aplica a proporção. 29 e 30 avos sobre o valor da média apurada, R$5.000. Aí você tem o quantum devido da remuneração dele. Depois disso, você vai comparar com o valor da última remuneração. Ele não pode exceder o valor da última remuneração. Então, ele vai ficar recebendo R$3.000. Em determinados momentos, em alguns questionamentos, em alguns posicionamentos, inclusive da DIJUR,
às vezes é complicado a gente fazer análise hipotética, né? Você pode dizer, mas o servidor que sai com 30 anos pode receber os 3 mil, e o que está saindo com proventos proporcionais também vai ser com os 3 mil reais, há uma quebra do princípio da isonomia. A questão é que a gente tem que pensar aqui que nós estamos frente a uma aposentadoria, com base nas regras novas, com base no valor, no princípio contributivo. Você vai fazer o cálculo sem paridade, quer dizer, a partir do momento que você chega num quantum, o reajuste daquele valor não vai mais ter equiparação nenhuma com o valor da última remuneração dele, né? Então, são regras diferentes, é um regime diferente de aposentadoria que veio com a emenda 20, partindo do valor que ele contribuiu. E esse valor, primeiro eu apuro, para depois eu aplicar um limite, que é o limite da Constituição. Eu não posso receber mais do que eu recebo na ativa. Com relação a esses questionamentos que foram feitos e que realmente nos preocupam sobremaneira quando você faz essa comparação, não, eu vou levar o mesmo valor, o servidor vai levar o mesmo valor do valor que ele recebia na ativa, mas é o valor da proporção com base naquilo que ele contribuiu ao longo de toda a sua vida funcional, né? Então, a questão é polêmica realmente, né? O que diz a Constituição, em que momento ela faz isso, nós entendemos, assim como o TCU, que você primeiro faz o cálculo dos proventos para, afinal, aplicar este seria o subteto para você verificar se ele tem ou não a percepção de um valor maior ou menor. Não pode ser, quer dizer, não pode ser maior do que o valor da última remuneração, né? Em consulta ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, na verdade, fazendo essa interpretação, ele também analisou essa questão dessas restrições, ou dessa questão do princípio da isonomia, né? Vamos ver aqui só um minutinho, pensar aqui, ó, só para localizar. Agora vai ficar difícil eu achar bem nesta parte onde ele colocou. O que eu acho, e gostaria de trazer a Vossas Excelências, é que, inicialmente, o próprio Ministério Público, a gente acabou fazendo, então, tentando fazer uma interpretação, uma uniformização do nosso entendimento, tanto é que saiu uma orientação normativa nossa para aplicação, nos casos, né, nos processos que a gente, a partir de maio deste ano, né, porque isso aí, como colocou o conselheiro Ives, muda realmente uma forma de cálculo que já vem sendo aplicada há bastante tempo, uma interpretação diferente, né, a partir de então, porque realmente foi depois da leitura de alguns desses acordos do TCU que vieram, né, essas reflexões. Então, e a gente se deparando com isso, a gente foi estudar mais a fundo, né, e talvez até, num primeiro momento, a gente pensou em solicitar ou requerer a manifestação do tribunal num pré-julgado, no entendimento, numa interpretação desta norma constitucional do momento mais adequado, né? Mas aí entendemos que talvez fosse o caso nos nos processos mesmo que tramitavam junto ao Ministério Público, onde alguns já havia sido levantada esta questão, para discutir no caso prático, né? Só que isso realmente, dada a importância da matéria, porque ele reflete em várias situações que a gente está se deparando. Quais seriam as aposentadorias? Aposentadorias onde você verifica o cálculo com a média salarial, aposentadoria por idade, não mais a por invalidez hoje, né, que é a última remuneração, mas nas anteriores, né, daqueles servidores que não são admitidos, né, até a emenda, quer dizer, na verdade, naquelas aposentadorias por invalidez que não estariam albergadas na emenda 70 e na compulsória. Então, é um grande número de aposentadorias que poderiam ter esta questão. Então, ficou claro para o Ministério Público, depois de muito estudo, que a aplicação deste subteto, né, deveria ser depois de aplicada a proporcionalidade aos proventos e chegar num quantum do valor, primeiro usando o valor da média salarial por ano, para depois
fazer o confronto com o valor da última remuneração e chegar daí no valor que, quer dizer, na aplicação do subteto, né? Então, esse é o posicionamento. Espero ter colocado algumas questões, né, principais do processo, que ele realmente é muito, muito complexo e realmente demandou muito estudo por parte do MP. Obrigada. Continua em discussão, não é, conselheiro? Parece que depois por que eu detesto a aposentadoria, né? Nós estamos discutindo uma regra de 98, agora em 2012, quer dizer, com as alterações sucessivas, mas parece que nunca acaba essa discussão sobre proventos, sobre regras e etc. 2003, quer dizer, 10 anos, e agora estamos discutindo cálculos de aposentadoria. Mas como eu gosto de ter uma visão tridimensional do direito, eu vou pedir a vista dos três. Apenas, senhor presidente, para reflexão, para contribuir para a reflexão de Vossa Excelência, o impacto a que a doutora Célia se referiu realmente é bastante grande. Por exemplo, num dos processos aqui, é um caso muito similar ao caso hipotético que a doutora Célia falou, dá uma diferença de mais ou menos R$ 1.200 na pensão, na aposentadoria, adotando-se uma forma de cálculo em outro, né? Isso, como bem colocou a doutora Célia, abrange todas, ou quase todas as aposentadorias proporcionais. E até porque muitos municípios e também o Estado, em algumas carreiras, teve uma defasagem de salário muito grande durante a vida funcional. E é isso que faz com que a média, trazendo as contribuições antigas corrigidas para cá, fique superior ao valor da atual remuneração. Então, quer dizer, essa é uma situação em que inúmeros municípios e que o Estado do Paraná, em diversas carreiras, se defrontou. Então, não é o impacto financeiro de uma mudança de entendimento, né? É evidente que não é isso que deve guiar o nosso julgamento. O que deve guiar o nosso julgamento, evidentemente, é a correta interpretação da regra constitucional. Mas o impacto disso não é, de forma nenhuma, desprezível para os regimes previdenciários. Existem algumas questões, não posso dizer que seja bem o caso desse, né, mas que às vezes eu vejo muito nas discussões, e isso não é só no Paraná, em algumas decisões que eu já vi ao longo do tempo nos tribunais de contas. Por isso que eu brinquei com a visão tridimensional e de vista dos três processos, né? Quando se analisa a aposentadoria, você tem uma visão muito mais extensa do que simples ato. Você tem os interesses do servidor, você tem os interesses do regime previdenciário e tem os interesses de coerência do princípio da legalidade. E muitas vezes se nega registro e se esquece das contribuições. Nega-se registro e pronto. E a gente não se cuida nas decisões de dizer como é que fica o servidor que teve o seu, vamos supor, um registro negado por nulidade na admissão. E os 3, 4, 5 anos, 10 anos de contribuição, fica para o fundo? Fica para o regime próprio? Fica para o regime geral? E nós não nos cuidamos disso nos nossos votos. Não? Então, acho que também é uma questão de relevância, não? Porque às vezes começa a ver, nós estamos falando de aposentadoria de 2 mil, 3 mil, 4 mil, mas se pegarmos alguns aposentadorias, vamos dar um exemplo só, fictício, tá? Uma aposentadoria do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, onde há uma anulação da admissão no Supremo depois de 20 anos, isso pode representar 400, 500, 600 mil reais, que deveria ser como condição da negativa de registro e até para a vedação de percepção de novos proventos, condicionado à devolução das contribuições sem precatório, né? Lógico, senão o precatório vai para 10, 20 e 30 anos, daí até os netos, né, pensionistas não vão receber nada. Então, acho que essa é uma questão que nós temos que começar a refletir, até para nas nossas decisões negativas, passarmos a analisar algumas questões dessa visão tripartite, vamos dizer assim, do ato de sujeito a registro. Até, senhor presidente, só para complementar, no prejulgado que vai revisar o Acórdão 638, está incluída essa questão, porque justamente naqueles casos em que não é possível a incorporação da verba transitória, o tribunal vai ter que dar um caminho, o que fazer com essa contribuição que foi feita, né? Apenas para complementar. Mas eu agradeço, senhor presidente, o pedido de vista. E, por último, eu tenho duas admissões de pessoal, 2388-2411, da Universidade de Londrina, 3351-9611 da Universidade Estadual de Ponta Grossa, são aqueles casos de contratação temporárias de discentes, como hoje mesmo tivemos vários, em que, inobstante os supinativos pela negativa, o voto é pelo registro das contratações.
Está em discussão, proposta de voto em ambos os processos. Eu tenho mais um Tá processo, aprovado. senhor presidente, desculpe. Então que eu não era pulei. os últimos. Tá bom. Vocês têm palavra. Eu pulei um voto que também é um processo de... É um ato de inativação, é o processo 316.290.13, em que também os opinativos são pela legalidade e registro. A dúvida que surge é com relação à aplicação da multa, né? O doutor Jaime relatou um processo nessa sessão pela exclusão da multa. Eu, no meu voto, que eu até previamente já encaminhei a alguns gabinetes, eu coloco que o próprio Paraná Previdência ingressou com um requerimento externo, em que colocou essas dificuldades. Vou pedir vista, até a respeito do conselheiro Ivan, também que pediu vista de todos os meus processos que tratam essa matéria, então eu peço vista apenas para... recíprocas. Vista recíproca. Perfeito. Ainda bem, só que eu só tenho uma, né, porque a outra é meio inválida. Tá bem, eu agradeço, senhor presidente, era o que constava da minha pauta. A presidência agradece a Vossa Excelência e deixa livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 3 de setembro de 2013, terça-feira, horário regimental, das 14 horas, para a realização da 32ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.